Hoje, nos propomos a desvendar os segredos guardados nas páginas sagradas da Bíblia, explorando os relatos sobre o mundo antes do dilúvio. Uma era perdida no tempo, repleta de maravilhas, desafios e, por fim, um cataclismo que moldou os destinos da humanidade. Ao adentrarmos as palavras do livro sagrado, somos transportados a um passado remoto, uma época onde a Terra e suas criaturas eram distintas de tudo que conhecemos hoje. O livro de Gênesis nos presenteia com uma visão única, revelando uma geografia que desafia as fronteiras atuais, com águas que cobriam a face da Terra e uma biodiversidade exuberante que habitava uma paisagem cósmica singular. A narrativa bíblica não apenas descreve um mundo físico extraordinário, mas também introduz personagens que moldaram os primeiros capítulos da história humana. Adão e Eva, Caim e Abel, figuras que habitavam uma civilização pré-diluviana permeada por uma conexão peculiar entre a humanidade e o divino. Contudo, o ápice dessa narrativa é o dilúvio, um evento catastrófico que transformou radicalmente esse mundo antigo. As Escrituras nos oferecem uma perspectiva divina sobre as causas e consequências desse dilúvio, desafiando-nos a refletir não apenas sobre a história, mas sobre a natureza da divindade e sua relação com a humanidade. Forças se unem para desencadear o dilúvio, envolvendo Satanás e os anjos caídos. O primeiro evento que levou ao dilúvio ocorreu antes da própria criação do mundo. Esse evento foi a formação dos filhos de Deus. Na narrativa bíblica do livro de Jó, Deus revela um acontecimento que ocorreu antes da criação do mundo, conforme descrito em Jó 38, versículos 4 a 7. O relato aborda a fundação da terra e a determinação das suas medidas, destacando a participação divina na criação. Antes do dilúvio, houve um ser caído, e a Bíblia apenas faz alusões breves dos anjos caídos, já que a grande maioria dos anjos no céu nunca se desviou para o mal. No entanto, alguns fizeram essa escolha, rompendo com a concepção original de que o céu seria o lar eterno para todos. O livro de Judas enfatiza o livre-arbítrio dos anjos e sua decadência, indicando que alguns deles abandonaram seu lugar de poder designado. Judas 5 a 6, na Bíblia amplificada, ressalta como o Senhor, depois de salvar o povo do Egito, posteriormente destruiu aqueles que não acreditaram, e os anjos que não mantiveram o seu lugar de poder designado, mas abandonaram sua morada adequada. Estes ele manteve em correntes eternas, sob a espessa trevas de total escuridão, para o julgamento do grande dia. Judas concluiu que os anjos não mantiveram a ordem que lhes era devida. A expressão domínio próprio pode ser entendida como regra ou início. Os anjos foram criados com o propósito específico de habitar no céu com Deus, adorá-lo e cumprir suas ordens. Assim como os seres humanos foram formados para trazer glória a Ele, os anjos foram destinados a viver no céu. No entanto, alguns desses anjos abandonaram seu ponto de origem no céu, liderados por Satanás, que se disfarça como anjo de luz. Esse evento, conhecido como a Grande Rebelião, foi um confronto entre Satanás, os anjos caídos, e Deus, na tentativa de derrubar a autoridade divina na esfera eterna. Jesus testemunhou a queda de Satanás enquanto ainda estava presente, mencionando a glória e majestade que compartilhava com Deus antes da existência do mundo. João 17, versículo 5, Satanás não é simplesmente uma figura com chifres, mas um ser antigo com verdadeiro poder espiritual, usado para promover interesses malignos e egoístas. A guerra espiritual entre os reinos de Deus e de Satanás é organizada e ocorre em diferentes áreas e níveis de autoridade. Satanás, expulso do céu, lidera um reino rebelde. No Jardim do Éden, ele lançou seu primeiro ataque contra a autoridade de Deus na terra, considerando-a seu domínio. Ele tentou persuadir Adão e Eva a desobedecerem a Deus, questionando suas palavras e semear dúvidas sobre as consequências de sua desobediência. Apesar da queda de Adão e Eva, Deus estabeleceu um contra-ataque no Éden, prometendo que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente. A história segue com o primeiro assassinato,
onde Caim mata Abel por inveja. Após ser punido por Deus, Caim torna-se um andarilho, marcado para a proteção. Sua linhagem, infelizmente, perpetua a violência e práticas como a poligamia. No entanto, Deus proporciona um novo começo através de Sete, filho de Eva, estabelecendo uma nova linhagem que busca seguir o plano original de Deus para o casamento e a vida. Sete demonstrou o mesmo tipo de adoração que seu falecido irmão Abel, invocando o nome do Senhor em conexão com Sete. Enquanto o modo de adoração de Caim era orgulhoso e egocêntrico, a adoração praticada por Abel e Sete clamava a Deus, conforme mencionado em Judas 11. A trilha de destruição seguia aqueles que optavam pelo caminho de Caim, buscando lucro e cometendo erros semelhantes a de Balaão, resultando na destruição durante a rebelião de Corá. Não é surpresa, então, que quando Deus precisou de um servo obediente centenas de anos depois, escolheu Noé da linhagem de Sete. O legado de Caim era complexo. Embora ele e sua família fossem inovadores, trazendo novas ideias e abordagens, também enfrentaram problemas constantes de brigas e ferimentos a outras pessoas. Este dilema reflete a dualidade da humanidade, com o potencial para o bem e o mal. À medida que as gerações após Adão se multiplicavam, o mundo tornava-se povoado, mas também repleto de pecado. As pessoas não eram gentis, mentiam, roubavam e cometiam homicídios. Apesar disso, a longevidade das vidas humanas naquela época era notável, alcançando centenas de anos, refletindo um tempo diferente e mais próximo das origens da humanidade. Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas, e com o crescimento da família, a civilização começou a se desenvolver. Os descendentes de Adão e Eva, especialmente Sete, Enoque, Matusalém e, eventualmente, Noé, desempenharam papéis importantes na transmissão de conhecimento sobre a terra, cultivo da terra, cuidado dos animais e conexão com Deus. Essa linhagem especial carregava a semente da união inicial com os anjos caídos, mas mesmo com longas vidas e sabedoria profunda, eles não estavam isentos dos problemas humanos, como ciúmes, raiva e até violência. No entanto, Enoque, um homem especial, andou com Deus, sendo registrado como o bisavô de Noé, e notável por sua proximidade com o divino, em contraste com muitos de seus contemporâneos que tinham registros apenas de nascimento. Nos registros históricos, Enoque é mencionado como outros personagens, apesar de sua vida não ter sido tão longa quanto alguns. No entanto, seu testemunho é cativante. A Bíblia afirma que ele andou com Deus, e quando chegou o momento de deixar a terra, Deus o levou sem que passasse pela morte convencional. Sua descrição, embora breve, é significativa, indicando que sua comunhão pura com Deus transcendeu. Sua vida serve como um modelo para várias gerações, ensinando-nos a viver para a audiência divina, buscando uma comunhão próxima e apaixonada com Deus, com a certeza de que, ao fazê-lo, experimentaremos Deus em uma dimensão renovada. O caso de Enoque representa o primeiro arrebatamento registrado, onde Deus o levou. Talvez a comunhão com Deus tenha sido tão intensa que a presença divina o envolveu completamente, resultando em seu arrebatamento. O livro de Hebreus elogia homens como Enoque, indicando que este mundo não era digno deles. Embora a vida de Enoque tenha sido notável, sua época não foi isenta de desafios. Apesar da longevidade das vidas das pessoas naquela época, elas não viveram sempre de maneira virtuosa. Com o tempo, a humanidade, mesmo com mais tempo para aperfeiçoar habilidades e explorar a terra, desviou-se do caminho de Deus, resultando em corrupção e afastamento de suas origens divinas. A população cresceu, formando tribos e clãs descendentes dos patriarcas originais. Com o aumento da população, surgiu a necessidade de diferentes funções e profissões. A sociedade começou a diversificar suas atividades, saindo dos papéis tradicionais de pastores e agricultores. Caim, por exemplo, tornou-se um trabalhador na agricultura, enquanto seu irmão Abel era pastor de ovelhas. Isso sugere que, desde cedo, os papéis na sociedade estavam sendo definidos com base nas necessidades e habilidades. A Bíblia descreve o surgimento de profissões mais especializadas, como a metalurgia,
indicando um avanço na sociedade. Músicos como Jubal também começaram a aparecer, mostrando uma sociedade mais organizada e complexa. Apesar desses avanços, a vida antes do grande dilúvio não era perfeita. A Bíblia destaca que a maldade da humanidade cresceu a ponto de Deus perceber que seus pensamentos eram continuamente maus. O mundo antes do dilúvio estava corrompido pela ação dos Néfilim, resultando em uma invasão satânica que poluiu a linhagem humana. A desobediência, a corrupção e o afastamento de Deus prevaleceram, levando a um cenário sombrio. A terra não era um local de serenidade ou virtude, mas sim um cenário repleto de pecado, violência e corrupção moral. Imagine um mundo onde as pessoas estão consumidas por seus próprios desejos, sempre buscando realizar suas vontades, independentemente do custo para os outros. Honestidade, integridade e bondade não eram virtudes celebradas ou compreendidas. Pelo contrário, a manipulação e o engano predominavam no dia a dia. Cada indivíduo estava determinado a agir em seu próprio interesse, e a estrutura da sociedade estava dilacerada pelo egoísmo e maldade. Nesse ambiente, as famílias não eram refúgios de amor e apoio, mas sim campos de batalha marcados por enganos e traições entre vizinhos. Os governos não representavam instituições de justiça, mas sim sistemas de opressão, defendendo a dominação dos poderosos sobre os mais fracos. Nesse caos, os Néfilim, seres especiais e distintos, entraram em cena. Eles eram extraordinariamente fortes e maiores que a vida, mas contribuíram para agravar ainda mais os problemas do mundo. Admirados, temidos e até adorados, afastavam as pessoas ainda mais do verdadeiro Deus que as criou. Seu poder os tornou objetos de fascínio, mas faziam parte de um mundo mergulhado cada vez mais no caos e no pecado. Nesse contexto, Deus observou a maldade da humanidade e seu declínio espiritual e moral. A dor de Deus pela criação, a joia da coroa de sua obra, era profunda. A humanidade, ao invés de viver em harmonia umas com as outras e com o mundo, estava consumida por violência, maldade e engano. Deus lamentou ter criado os seres humanos na terra, sentindo uma tristeza imensa, conforme registrado em Gênesis 6, versículo 6. Essa dor divina era tão profunda que transcendia a compreensão humana, comparável ao coração partido de um pai pelas ações de um filho rebelde, mas em escala infinitamente ampliada. Diante dessa grande tristeza, Deus tomou a difícil decisão de destruir a humanidade e todos os seres vivos na terra por meio de um dilúvio. Em Gênesis 6, versículo 7, o Senhor disse: Exterminarei da superfície da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e as aves do céu, porque eu me arrependo de tê-los criado. Deus ficou chateado com as ações das pessoas que ele criou e sentiu que não havia outra opção para curar um mundo em espiral no caos. Nesse cenário sombrio, destaca-se Noé, um homem justo. Mesmo no meio da escuridão da história humana, Noé encontrou favor e graça nos olhos do Senhor, conforme registrado em Gênesis 6, versículo 8. Noé se destacou como um farol de esperança, sendo um homem de integridade e fé. Noé nasceu na linhagem de Adão, descendendo através de Sete, Enoque, Cainã e vários outros ancestrais que carregaram a tocha da justiça através das gerações. Mesmo em meio à escuridão circundante, a casa de Noé era um santuário de piedade. Quando Deus compartilhou sua decisão de erradicar a maldade da terra através de um dilúvio, Noé, com fé inabalável, aceitou a tarefa monumental de construir a arca. Apesar do ridículo e da descrença ao seu redor, Noé persistiu ao longo dos anos, moldando uma arca magnífica como testemunho de sua obediência e fidelidade. A arca representava o refúgio sagrado para a família de Noé, destinada a elevá-los acima das águas que em breve inundariam a terra. Esta não era uma embarcação convencional. Era um navio especial projetado para preservar os últimos seres vivos durante o iminente dilúvio, conforme descrito em Gênesis 6, 14 ao 16. Noé embarcou na monumental tarefa de construir a arca,
enfrentando o ridículo e questionamentos de muitos que duvidavam de sua sanidade. No entanto, ao longo dos anos, Noé manteve sua fé, trabalhando pacientemente com a madeira para dar forma a uma magnífica arca. Esta arca erguida foi um testemunho incontestável da obediência e fidelidade de Noé. Chegamos ao fim desta empolgante jornada, através das narrativas bíblicas que nos transportaram ao intrigante mundo antes do dilúvio. Ao explorarmos as páginas do livro de Gênesis, mergulhamos em um passado repleto de maravilhas e desafios. Um mundo onde a terra exibia uma face diferente e as águas abraçavam o globo de maneira única. Nossa busca pelo entendimento do mundo antes do dilúvio não é apenas uma exploração do passado, mas uma reflexão sobre a natureza da divindade, a complexidade da história humana e nossa incessante busca por respostas. Agradecemos por nos acompanharem nesta odisseia, por compartilharem suas reflexões nos comentários e por se envolverem na busca pelo entendimento dos mistérios que cercam o mundo antes do dilúvio. Até a próxima jornada e que a busca pelo conhecimento jamais cesse.